Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes no coração dos fiéis com a ajuda do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, família Canção Nova. É com muita alegria que nos reencontramos neste dia para refletirmos a luz da nossa própria fé. Neste programa quero convosco, como vosso irmão na fé, chamo-me Padre José António Arantes de Andrade, fazer este caminho de reflexão sobre a Quaresma e hoje, muito particularmente, como deixamos bem patente no último programa, falar sobre o sacramento da reconciliação, ou penitência, ou confissão. São três nomes possíveis para o mesmo sacramento. Isto significa também que, quando há vários nomes, é porque ele realça várias vertentes. Mas lembro-me que deixei uma pergunta no ar, no último programa, que seria: quando é que este sacramento nasceu? Naturalmente que não há dúvidas que todos os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Porque a palavra sacramento significa sinal da presença visível de Deus no meio de nós. Então, um sacramento significa Deus agir em nós. E normalmente age através daqueles que Ele mesmo escolheu como seus ministros. Entenda-se o Papa, os bispos e os presbíteros ou padres. A palavra ministro às vezes é mal entendida, significa servidor, não é? Tanto vale para a Igreja Católica como até para a política, não é? Os ministros que nós conhecemos dos governos são pessoas instituídas num poder para servir a nação naquela realidade, seja na educação, na saúde, no exército, por aí fora, não é? Então, a palavra ministro não é aquele que tem poder para mandar, sem mais nem menos, mas é aquele que foi investido de poder para servir. Por isso, a Igreja também é constituída por ministros, não é? Ordenados, entenda-se o bispo, o Papa é sempre o bispo de Roma, naturalmente, não é? Mas com a missão de presidir à caridade e à universalidade da Igreja. Depois os bispos, todos, na sua comunhão de colégio episcopal, e os presbíteros, que somos os colaboradores do bispo nas dioceses. Bem como também os diáconos, que são colaboradores do bispo diretamente, não é? E que podem presidir alguns sacramentos, mormente o batismo e o matrimónio. Agora, importa perceber então que estes que foram investidos desta ordem, deste ministério para servir, podem também agir sempre em nome de Jesus Cristo. E por isso o sacramento da reconciliação, ou da penitência, ou da confissão, como nós queiramos chamar, vai realçar esses aspectos todos. Mas voltando à nossa pergunta, quando é que ele nasceu? Nasceu exatamente no dia de Páscoa. Portanto, não é por acaso que a Quaresma é um tempo apropriado para nos reconciliarmos com Deus, para celebrarmos a Páscoa da ressurreição do Senhor com alegria, não só a Páscoa anual, mas também depois a nossa Páscoa, quando um dia nos encontrarmos com o Senhor. Essa Páscoa, esse encontro pleno com Deus, essa passagem do pecado para a vida em graça, só pode acontecer se eu celebrar bem na minha vida o sacramento da reconciliação. Muito rapidamente, chamamos reconciliação porque quando celebramos este sacramento, voltamos a ligar-nos com Deus e com os irmãos e, portanto, religação, não é? Havia uma ligação que é cortada com o pecado após a absolvição, depois de celebrarmos o sacramento bem, como devemos ter consciência disso, há uma nova ligação
com Deus e com os outros. Por isso, reconciliação, religar. Chama-se sacramento da penitência porque eu sou convidado a arrepender-me dos meus pecados, digamos, da questão do pecado no seu todo, não é? E até fazer penitência, isto é, depois iremos ver em pormenor estas palavras todas, mas é fazer algum exercício que me ajuda a ser melhor, a aperfeiçoar-me, não é? Isso é que é penitência. Então, podemos chamar sacramento da penitência porque me arrependo e quero exercitar-me para, digamos, uma vida nova a partir da absolvição. Também se pode chamar sacramento da confissão e, vulgarmente, no povo de Deus, esta palavra está mais presente porque é uma das partes do sacramento. Isto é a parte onde eu, perante o sacerdote, verbalizo os meus pecados. A palavra confissão é quando, durante a celebração do sacramento, eu digo ao padre que me está a atender: Padre, os meus pecados são estes, e começo a dizê-los. Então isso é que é confissão. Então, 3 palavras para a mesma realidade. Reconciliação, porque assim me liguei novamente com Deus e com os irmãos. Penitência, porque me arrependo dos meus pecados e quero ter práticas que me levem a uma vida nova, a melhorar. E confissão é o momento em que eu digo ao Padre os meus pecados. Então, porque Jesus instituiu este sacramento na Páscoa? Exatamente porque quando Ele ressuscita, os apóstolos estão todos reunidos no cenáculo, cheios de medo, como compreendemos, porque o que fizeram a Jesus era muito fácil fazê-lo também a eles. Então há um certo medo e leva-os a refugiarem-se, mas estão lá presentes com Maria Santíssima, que os está a fortalecer. E Jesus vem, como tinha prometido, basta vermos no Evangelho de São João, nos capítulos 13, 14, não é? A promessa de que há de vir o Paráclito, aquele que depois os iria fortalecer. Então dá-lhes o Espírito Santo com esta missão concreta: recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados, àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos. Para vos só alertar a memória, no domingo segundo da Páscoa, mas que desde o ano 2000 passou a chamar-se Domingo da Divina Misericórdia, por vontade do próprio Jesus, de que o Papa João Paulo II foi portador, digamos, através da irmã Faustina, que depois dessas revelações, na década de 30 do século passado, Jesus pede exatamente à irmã Faustina que pedisse à Igreja que instituísse o segundo domingo da Páscoa como Domingo da Divina Misericórdia. Porquê? Porque nesse dia o Evangelho nos fala exatamente da instituição deste sacramento. Mas ele acontece em pleno dia de Páscoa. Portanto, a Páscoa, que é nova vida, é ressuscitar para uma nova vida. E quando é que nós começamos uma nova vida? É exatamente depois de uma boa confissão. Portanto, nós começamos a ser vida em Cristo no batismo, mas pelas sucessivas quedas, pelo pecado que nos vai sendo acometido permanentemente, nós então precisamos dessa segunda tábua de salvação, que é a reconciliação. Então podemos ver que este sacramento é um sacramento de alegria, não é de tristeza, não é? E seria importante que nós pudéssemos fazer exatamente neste sacramento até uma festa, não é? Perceber exatamente que a mais bela parábola do Evangelho, que está em São Lucas, no capítulo 15, o que é que nos revela? Um pai que tem 2 filhos, um mais novo que sai de casa porque é muito jovem, quer gozar a vida, esbanjar tudo, e há um mais velho que está em casa, parece muito certinho, mas ambos falharam. O que saiu gastou a sua parte e só porque tem fome regressa ao encontro do pai. O que está em casa nunca se considera filho, mas sempre empregado. E por isso, quando o irmão chega, e o pai sempre esperou pelo filho mais novo, não é? O pai volta a revesti-lo de toda a dignidade. Reparem, aquele pai para aquele filho tinha morrido, porque quando um filho pede a herança a um pai, habitualmente a herança é dada depois da morte dos pais. Portanto, ele como que matou o pai, não é? Ao pedir a herança ao pai, o pai para ele tinha morrido, mas ele depois quer regressar à casa do pai
para ser um jornaleiro, para ser um criado, porque ao menos tinha roupa lavada, comida na mesa, o salário no fim do dia. Então ele volta não como filho, mas como para ser um empregado, e o pai reveste de filho. O filho mais velho nunca se considerou um filho, e por isso chega à casa e pergunta: que é esta festa? Em vez de entrar em casa. Então ele, se era filho, entrava em casa, não é? E presenciava a festa com alegria, Não, mas ele vai ficar à porta, à espera, e é o pai que vem ter com ele, com o mesmo carinho, com a mesma ternura. Meu filho, era preciso que nós nos alegrássemos, o teu irmão estava morto e voltou à vida. E o filho, naturalmente, nem assim, a gente não sabe, depois o fecho do Evangelho, e há uma razão para explicar isso, é porque aquilo depende também de cada um de nós, não é? Isso acontece connosco, se nos arrependemos, entramos na festa, se não nos arrependemos, não entramos na festa. Mas reparem, todo o sacramento é visto nesta perspectiva. Quando eu me arrependo, quando eu reconheço a minha pequenez, o meu pecado diante de Deus, então Deus absolve-me e faz festa comigo. Há um abraço de festa, não é? Reparem que aquele pai não teve nojo daquele filho que vinha imundo, não só porque já não tinha roupa limpa, andou a trabalhar com animais que eram impuros, mas aquele pai abraça-o, faz festa, veste-lhe a túnica, os sandálias, o anel, restitui a dignidade de filho. É isso que Deus faz connosco. Então nós não podemos celebrar o sacramento da reconciliação com medo, nem como mera tradição, um mero costume, mas com esta alegria de filhos, queremos voltar para o abraço do Pai. E por isso é que o sacramento da reconciliação nasce no dia de Páscoa, não é? O dia da alegria maior para nós, que é o dia da ressurreição, da vida nova. E Jesus quer naturalmente então mostrar-nos que são os apóstolos e depois os seus respectivos sucessores, que são os bispos, e nós, os colaboradores dos bispos, somos os presbíteros, que temos esta missão. Portanto, somos investidos em poder para servir, não para mandar, mas para servir, e servir desta forma, tornando-nos ministros do sacramento da reconciliação por excelência. Sabeis que os únicos que podem atender de confissão são os bispos e os sacerdotes. Os diáconos não podem, naturalmente. Eu, quando falo de bispos, incluo sempre o Papa, logicamente, porque é o bispo da Igreja de Roma, mas do mundo todo. Portanto, só nós temos este poder. Não é nosso, é dado por Deus, não é? Através da unção das mãos do sacerdote no dia da ordenação, mas este poder, exatamente, de fazermos este elo de ligação entre Deus e o penitente, não é? Muito boa gente diz: eu confesso-me diretamente a Deus, não tenho nada que me confessar a um padre, porque o padre é tão pecador como eu. Meus caros amigos, essa é uma falácia. O Santo Padre, todos os bispos, todos os presbíteros, confessámos-nos a outro padre. Nenhum, nem o Papa, nem os bispos, nem os padres, nos confessamos diretamente a Deus. Nunca podemos fazer. Porque não é por nós, foi o próprio Jesus quem o fez. Àqueles a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados, àqueles a quem retiverdes serão retidos. Portanto, não foi nenhum Papa, nenhum Bispo que se lembrou de instituir este sacramento, mas foi o próprio Jesus, que depois de ressuscitado, aparece exatamente dando este poder aos apóstolos, de refazer de novo aqueles que falham, aqueles que pecam, aqueles que caem, mas que se possam levantar sempre com dignidade, porque é isso que o Senhor quer. Então importa que valorizemos mais este sacramento e que tenhamos consciência que o irmos à beira de um sacerdote não é humilhação para nós, porque ele está ali na pessoa de Cristo. Ele está ali, por isso é que o sacerdote, para atender de confissão, salvo raras exceções, pode fazer, como eu estou agora, mas o normal é que se revista de túnica ou de estola roxa, não é? Ou então, estando de vestes talares, coloca uma estola sobre o seu pescoço. Para quê? Para simbolizar que está em nome de Jesus. E está ali para perdoar. Não está ali para ralhar, não está ali para condenar ninguém, está para ajudar, não é? Às vezes acontece as pessoas não saberem muito bem, porque já não se confessam há muito tempo, não sabem. Então a missão do padre é exatamente essa, ajudar a pessoa, não é? Não é, o padre não vai inventar os pecados, mas ajudar a pessoa a perceber onde é que pode ter falhado, o que é que pode naturalmente ter falhado na sua vida. Então a missão do padre não fazer mal, não ralhar com ninguém, mas ajudar a pessoa, não é? Porquê? Porque o padre
naquele momento está em nome de duas realidades. Em nome de Deus, que acolhe e que absolve, mas também em nome dos irmãos. Não é? Então o padre representa a comunidade. E como o sacramento da reconciliação está para refazer a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, é através do sacerdote que é sempre o mediador. Então é importante percebermos que este sacramento existe para cada um de nós se aproximar livremente. Reparem que, graças a Deus, que já começa a existir em muitas comunidades cristãs, haver um espaço físico onde se possa celebrar este sacramento com dignidade. Não só os confessionários antigos, que continuam a ter valor, não é? Nunca a Igreja os pôs de lado. Aliás, no grande jubileu da Divina Misericórdia, instituído pelo Papa Francisco, foi pedido claramente que houvesse sinais visíveis nas igrejas acerca deste sacramento, isto é, assim como temos na igreja o altar, a cadeira do padre que preside, o sacrário, digamos, a fonte batismal, também haja um lugar do sacramento da reconciliação. Infelizmente, repito, que em muitas igrejas que têm condições para isso, naturalmente, há esses sinais visíveis. Grandes salas bem adaptadas, bem preparadas, onde o penitente seja à vontade, pode haver naturalmente, e temos que respeitar a vontade do penitente, pode haver grade ou diretamente falar com o penitente, mas se a pessoa desejar estar através da grade para não ser vista, pode fazer, tem esse direito de exigir isso. Então importa perceber que há anonimato, digamos, há ali sigilo concreto e a pessoa pode naturalmente entrar angustiada, a chorar, triste e sair dali completamente com um abraço de Deus que fortalece, que dá alegria. E temos tido muitos exemplos disso mesmo, de pessoas que vêm quase como um farrapo e saem do confessionário completamente renovadas, revestidas da graça de Deus. E como é que este sacramento se prepara? Pois é importante ter presente que, e talvez por aí é que haja ainda um caminho a fazer. Às vezes nós temos, mais ou menos em cada cidade do nosso país, ou sedes do Conselho, penso que ficou um bocadinho deste jubileu da Divina Misericórdia, essa boa prática de termos igrejas onde há permanentemente a celebração da reconciliação. Há, por exemplo, cidades onde há basílicas, e como sabeis, uma igreja que tem o título de basílica, para ser basílica tem exatamente uma das condições é essa, ter atendimento de confissões regular. Mas também nas paróquias, sempre que os parcos podem, e muitos têm esta prática, meia hora antes de cada celebração, ou uma hora, estão a atender, ou então durante a manhã, por exemplo. Não é? Portanto, vai havendo naturalmente esse serviço de reconciliação, de oferta para o povo de Deus, e quanto não há, é missão do penitente pedir a um padre, quer-me confessar. Não é? Eu nunca esqueço um episódio que se passou comigo. Estava no aeroporto da cidade do Porto, quando o Papa Bento XVI vinha a Fátima. E eu estava à espera de um sacerdote que vinha do Brasil para presidir uma assembleia do Renovamento Carismático Católico em Braga, e de repente alguém me tocou nas costas, vendo que era padre, e diz-me: padre, posso dar uma palavrinha? Sim. Então desviei-me das pessoas com quem estava, e esse padre vinha com um grande grupo de jovens do arquipélago da Madeira, vinha para Fátima, e ao ver um padre no aeroporto pediu para se confessar. Eu atendi aquele jovem e ele foi todo contente para Fátima, não é? Portanto, não teve vergonha, deixou os outros jovens ali a ver, e eu atendi-o ali. Portanto, um jovem sem qualquer receio, viu um padre, aproveitou para se confessar. Quantas vezes isso pode acontecer no dia-a-dia das pessoas? E é importante este desejo. Olha, quero-me confessar, qual é o problema, não é? Convém sempre que não peçam ao padre para se confessar quando já está paramentado para começar a missa, não é? Mas, fora disso, naturalmente, poder haver sempre tempo de... E depois também ter presente que uma confissão pode não ter tempo limite, não é? Portanto, às vezes há aquela tentação de vir alguém: olha, Sr. Padre, eu tenho esta pessoa no estante aqui de confissão que ela já não se confessa há 20 anos. Não é antes da missa que seja o melhor horário para fazer isso, não é? Até porque a pessoa que já não se confessa há 20 anos, se calhar vai precisar de ser ajudada, e essa confissão pode levar mais tempo. Então, vamos deixar para um outro momento
mais sereno, em que não haja atropelos, estar a olhar para o relógio, a pessoa não se sente bem porque sabe que está a atrasar as outras celebrações. Então é importante perceber que o sacramento tem que ser celebrado com muita paz, com muita serenidade. Mas é preciso que eu me prepare bem. E a preparação passa pelo exame de consciência. Um exame de consciência bem feito, que é sempre a partir da Sagrada Escritura. Isto é fundamental. Eu estou convencido que muitas confissões parece que não renovam a vida das pessoas porque falta este verdadeiro exame de consciência. Infelizmente que nós hoje, naturalmente, podemos pegar na Sagrada Escritura e, através dos mandamentos, examinar bem a nossa consciência, mas nós temos tantos subsídios, não é? Nós temos, por exemplo, o Santuário de Fátima tem um guião na Capela da Reconciliação de exame de consciência. Mas basta irmos à internet e nós temos muitos esquemas de exame de consciência para crianças, para jovens, para adultos, porque é importante ter consciência do que é mesmo o pecado na vida de cada um de nós. E não ficarmos por aquele rame, desculpem-me a expressão, de não mato, não roubo. Não. Se não matamos, não roubamos, não temos pecados, não. O pecado é muito mais completo, mais complexo, não é? Ter em conta os pecados pessoais, mas se quiserem, há uma grelha que nos pode ajudar sempre a prepararmos bem a nossa confissão. Quando nós rezamos a confissão, nós pedimos a Deus perdão pelas palavras, pelos pensamentos, pelos atos e pelas omissões. Esta seria uma grelha para eu ver perante os mandamentos, os 10 mandamentos, aquilo em que eu tenho falhado. Por palavras, o que é que se entende? Apenas os palavrões? Não. Os palavrões, aliás, qualquer pecado, pode ser mortal ou venial. Se é feito com má intenção, é sempre mortal. Se prejudica gravemente o outro. Se é um pecado feito casualmente, sem a mínima, digamos, consciência de fazer mal, é um pecado venial. Mas o que é que entendemos, então, nas palavras? Quais são os pecados possíveis por palavras? Naturalmente os palavrões, porque não fica bem a um cristão dizer palavrões. Naturalmente o dizer mal dos outros. E um dos problemas graves dos tempos atuais é o dizer mal de tudo e de todos, não é? A todos os níveis, no desporto, na política, na sociedade, nas famílias. Portanto, dizer mal dos outros, sem mais nem menos, é um pecado grave. As calúnias, as difamações por aí fora. Portanto, tudo o que tem a ver com linguagem, com a nossa verbalização, é pecado. Pensar mal dos outros é porque vimos uma coisa qualquer que nos pareceu, não é? Já começámos a pensar mal daquela pessoa, sem termos a certeza. Então fizemos um filme, juizamos mal, é um pecado grave. Os atos, naturalmente, passarão pelo roubar, pelo matar, mas reparem, não só quando se desvia alguma coisa, quando se faz alguma coisa para prejudicar o outro, não é? Isso é sempre um pecado grave. Mas nós, quando dizemos que não matamos nem roubamos, esquecemos de uma coisa muito importante. Quando dizemos mal de alguém, quando levantamos uma calúnia, matamos essa pessoa e matamos a sua alegria de viver. Depois temos os pecados por omissão. E aqui também é importante termos uma consciência muito clara. Nós não pecamos só quando dizemos mal de alguém, quando fazemos mal a alguém, ou pensamos mal. Se calhar nós pecamos muito mais vezes por omissão do que pelo resto. Porquê? Não basta que eu não faça mal. Ou que eu, sim, se não fizer mal, já sou bom. Não. É importante perguntar, e fiz o bem que devia ter feito? Quantas vezes nós podíamos ter dado bom dia a uma pessoa e não demos? Quantas vezes podíamos ter um sorriso para alguém e não tivemos? Quantas vezes podíamos ter uma palavra de incentivo e não tivemos? Quantas vezes podíamos ter elogiado e não elogiamos? Felizmente que agora, durante muitos anos, só havia nas lojas o livro de reclamações. Agora também há o livro de elogios. É ótimo. Porquê? Será que as pessoas só falham? Será que as pessoas só erram? Ou não têm também coisas boas para fazer? Por exemplo, muito em relação aos pais, os pais para com os filhos, é muito fácil chamar a atenção quando o filho falhou, não estudou, tirou uma negativa. Sim, deve-se incentivar a que seja melhor. Mas quando ele tirou uma positiva, quando ele até foi bem comportado, não se pode elogiar? Então, é importante termos presente que a nossa missão
já é muito bom não fazer mal, sem dúvida que sim. Mas eu fiz o bem que devia ter feito. Eu fiz a minha partilha com os outros quando devia ter feito, fiz o meu incentivo, fiz uma correção. Por exemplo, se eu ouvi dizer mal de alguém e sei que é uma mentira, eu devo repor essa verdade. Portanto, eu não disse mal de ninguém, mas ouvi dizer mal e não disse a verdade, eu falhei como aquele que disse mal. Então perceber claramente que o sacramento da reconciliação precisa de ser muito mais bem preparado. Além disso, além do Yucat, gostava só de vos chamar a atenção para uma outra realidade que muitas vezes é esquecida na Igreja, que é a doutrina social da Igreja. E desta doutrina também há muito pecado. Isto é, quando um patrão não paga devidamente os seus salários, é pecado. Quando o trabalhador não é honesto no seu trabalho, é pecado. Quando um condutor conduz mal na estrada, está a pecar. Seja porque excesso de álcool, porque vai distraído, porque vai não sei quantos mais, a velocidades excessivas. Ou seja, há muitas questões sociais que também devem ser examinadas na nossa própria vida. Não são só os pecados pessoais, privados, é também o pecado social, porque sempre que eu falho, eu ponho em risco a vida dos outros. Eu estou a prejudicar os outros. Então é importante que nesta preparação para a confissão eu seja capaz de um exercício mais autêntico de caridade, de rever a minha vida à luz da palavra de Deus, à luz dos mandamentos. Então seria bom assim prepararmos bem este sacramento da reconciliação com um belíssimo exame de consciência. E para que isso aconteça, peçamos a graça de Deus. Invoquemos essa força de Deus para que nos dê a luz verdadeira para eu poder, com muita humildade, reconhecer-me pecador. Que o Senhor venha sobre nós e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.